Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Seja muito bem-vinda ao TPM no ar, com o podcast Autoridade. Hoje a gente está com uma super convidada aqui, que eu estou muito feliz que ela aceitou o nosso convite, que, além de tudo, de ser mãe, empreendedora, comunicadora, virou uma amiga querida, né? Nos conhecemos num evento e já a gente se conectou muito rápido. Eu falei, na primeira reunião, eu falei, eu quero ser sua amiga. Verdade. Né? Porque eu achei uma mulher super, super prática, inteligente, bem resolvida e é gente assim que a gente quer ter perto, né? Ela é a fundadora do Instituto Fala Comigo, então ela ensina muito, sabe tudo sobre comunicação, tudo que você precisa saber, corre lá que Fabi te salva. E hoje a gente vai conversar, né, Fabi, sobre o poder das conexões, como que as histórias podem transformar vidas, como que contar a sua história e falar, né, se comunicar pode realmente mudar, né? Virar o jogo aí da vida pessoal, da vida profissional e reconstruir aí tantas coisas. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Queria que você se apresentasse melhor e falasse um pouco mais sobre o seu trabalho. O que é o Instituto Fala Comigo? O que você faz? Como que você chegou até aqui? Vamos lá, né? Antes de mais nada, nossa, uma alegria enorme estar aqui com vocês, né? Eu acho o TPM maravilhoso, traz assuntos diferentes, mas ao mesmo tempo conectados com o nosso dia a dia. Então, é um prazer, uma honra grande estar aqui nessa mesa com vocês. Obrigada pelo convite, Fabi. Tati. E sim, nós quisemos ser amigas no primeiro momento, assim, né? A energia, assim, bateu e foi muito legal. Uhum. Quando a gente consegue comunicar e conectar com outras pessoas, eu acho que o nosso mundo se transforma, né? E ele muda. Então, é muito impactante quando a gente conhece pessoas ao nosso redor que também movimentam as nossas histórias, né? Porque trazem conteúdo, nos cutucam ali para que a gente aprenda um pouco mais ou saiba um pouco mais. E o que é o Instituto Fala Comigo, né? O nome ele é bem engraçado, né? Que é uma... como se fosse uma gíria carioca, né? Não sei se vocês perceberam, eu sou carioca, né? Não percebi. E o carioca, ele não diz alô, ele diz, fala comigo. E por que não tem um Instituto de Comunicação com esse nome, né? Fala Comigo. E para que existe o Fala Comigo, né? O Fala Comigo existe para potencializar essas conexões. Hoje nós vivemos num mundo que ele é extremamente WhatsApp, e-mail, rede social. E esse contato aqui, né? Eu sentei aqui com vocês, a gente teve um bate-papo antes, que foi uma delícia, para ter essa conexão. Isso precisa acontecer. Nós somos seres sociais, né? E como seres sociais, nós precisamos nos comunicar. Só que a gente vem perdendo isso com o tempo, né? Principalmente as novas gerações, elas estão perdendo esse contato com as outras pessoas. Você vê jovens, não muito raro, em um restaurante, eles conversando pelo celular, pelo WhatsApp. Um com o outro, né? Um do lado do outro. Um lado do outro, né? A minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos, a minha filha me manda mensagem que eu não entendo o que está escrito. Dá para escrever em português, por favor? Porque essa língua eu não conheço. Porque vai se perdendo, né? Esse contato, essa comunicação bem estruturada para que o outro entenda, está se perdendo. Então, o Instituto, ele veio para resgatar isso. Por quê? Porque a soft skill hoje, que é mais solicitada no mercado de trabalho, é a comunicação. A comunicação para liderança, a comunicação para vendas, a comunicação relacional. Eu costumo dizer que a comunicação relacional, para você não perder o réu primário com seu coleguinha de trabalho, sabe? Você precisa conseguir falar com o outro, né? Dizer o que não te agrada, porque faz parte. Sim. Mas, ao mesmo tempo, conseguir elogiar alguém, né? Claro. E isso tá se perdendo, né? Tanto a falada quanto a escrita, assim, principalmente, né? A comunicação, né? Geral, né? A geral. Então, quando eu falo da comunicação, eu não tô falando unicamente da fala, né? As pessoas confundem isso também, né? Que comunicação é falar, né? Comunicação é muito mais do que falar, né?
É até gesto, né? A linguagem Sim. do corpo, a linguagem das expressões, a tonalidade de voz. Exatamente, né? Tem uma teoria que eu gosto dela, embora muita gente critique, que é a teoria de Mehrabian, que é a 73855, que ele diz que 7% da comunicação são as palavras, é o que é falado. 38% é o que ele chama de sonoridade da voz, é o tom de voz, a velocidade, a altura, e 55% é o não verbal, é a careta, Olha, sabe? A famosa careta. Sei. Então, A postura, né? exato. Imagina eu aqui para falar de comunicação assim, né? Então, gente, a comunicação não dá, né? Não dá. Ou eu não dá. assim, a comunicação tudo Uhum. isso vai modular como essa comunicação é feita. E eu preciso de consciência para que isso flua, né, de uma maneira que o outro entenda e que não fique nenhum ranço ali ou ruído nessa comunicação, né? Uhum. E o que é mais interessante disso tudo, né? Como é que eu estruturo melhor a minha comunicação? Como é que eu melhoro a minha comunicação? A base? Livro. Eu ia perguntar Leitura, isso. né? E por isso eu acho que tem tudo a ver a gente estar aqui falando sobre esse tema, né? Eu tenho 2 formações acadêmicas, né? Uma delas é História. Então, eu sou historiadora de formação. Imagina, a leitura é a minha vida, né? Eu não dormia, né? Eu lia, né? Eu costumo dizer que eu lia, não dormia na faculdade. E eu gostava de ler, mas eu aprendi a ler na faculdade, né? Ler efetivamente, ler de compreender, de entender, de mergulhar. E foi aí que eu mergulhei nos romances. Olha que interessante. Porque eu tive um professor de história na faculdade que ele dizia assim: leia história e leia literatura. Por quê? Para você deixar a sua mente criativa fluir, né? Porque você precisa trabalhar, senão você fica dado técnico, né? Aí você não trabalha o criativo, né? Não, eu também já li criativo. vários estudos, assim, vários lugares isso, porque tem muitas pessoas que, dependendo da área que trabalha, enfim, que só lê livro técnico, que só lê, né, estudos, que só lê ensaio. E mesmo assim, de desenvolvimento pessoal, eu falo, mas você não lê um livro, assim, um romance, uma biografia, Não, porque acho que é perda de tempo. Nossa, não é, né? E, na verdade, é exatamente quando o seu cérebro vai trabalhar para aprender de verdade tudo aquilo que você está estudando. Exatamente. Né? Que você está se dedicando, que você está... você precisa disso. E fora o que te traz de repertório, o que te traz de sensação boa mesmo, né? Pra vida. Sim, e né? uma coisa que é bem interessante também, quando a gente puxa para o mercado de trabalho, né? Existe uma palavrinha nova aí da moda, né? Que é o storytelling. Ah, né? sim. E o storytelling virou a modinha do momento, né? E o que é muito interessante? Como é que eu construo um storytelling se eu não leio? Sim. Se eu não aprendo a construir histórias, eu não tenho como construir um storytelling no trabalho, por exemplo, né? E hoje, até é muito interessante, hoje eu fui num evento mais cedo e teve uma palestra de um funcionário do Google. E ele falando sobre... Era sobre RH, o evento. E ele falando sobre a técnica Start, acho que era Start, do Google para entrevistas de emprego, que é a mesma técnica de storytelling. Porque você precisa construir essa rede. As pessoas precisam aprender a contar suas histórias nas entrevistas de emprego. Elas precisam aprender a contar histórias. Elas não sabem contar histórias. Não sei se você leu a Crise da Narração, do Byung, um filósofo. Ele é coreano, mora em Berlim. Ele escreveu A Sociedade do Cansaço. Esse livrinho dele, da Crise da Narração, é muito interessante, porque ele fala como a gente está perdendo a capacidade de contar a história na fogueira, né? Aquela coisa da fogueira. É isso que você está falando. Exatamente. De repente, a pessoa perde a capacidade. Perde. E de contar a própria história, né? Isso que é incrível, porque assim, o que vende, falando aí de mercado de trabalho, né? É a sua história. Sim. Né? A pessoa, principalmente se vende um serviço, e mesmo para ter um emprego, né? Para conseguir um emprego, isso que você falou, você precisa saber contar
uma história, a sua história. Você precisa saber explicar o seu currículo, Exato. Né? Porque o currículo, ele é frio, né? Ele não tem emoção. É o que eu falo, mensagem de WhatsApp por texto, ela não tem tom de voz nem expressão facial. Isso. Então, eu preciso, eu necessito ter um começo, meio e fim ali, para que a pessoa entenda o que eu tô falando, né? Senão porque esquece. e nem sempre o que tá no currículo, a hora que você vai conversar com a pessoa, é outra coisa. Exatamente. Né? Por isso que tem as entrevistas. Essa então, é a você necessidade. se posicionar e você aprender a contar a sua história e aprender, a gente fala muito, né? A gente tem várias autoras aí que não só contam a sua história, mas assim, a forma como conta, que acaba servindo não só para um processo aí de crescimento, de cura até, quanto para ajudar outras pessoas, você não pode menosprezar a sua história. De forma alguma, né? E isso é o que eu acho de mais lindo no trabalho de vocês, inclusive, né? De potencializar isso, né? Eu te ajudo a mostrar para o mundo e para você mesma, né? O quanto é importante a sua história, né? Porque todos temos uma história, Com né? certeza. Todo mundo tem. Quando você vai nas palestras do TED, você percebe isso, né? Nossa, então, histórias profundas ali, que em 15 minutos a pessoa te leva para dentro lugares, dela mesmo, exato. Né? Através da comunicação estruturada, né? De uma história bem contada. Eu acho incrível, né? Aquilo. Você vê, né? Hoje é muito recorrente em grupos de WhatsApp, grupos de rede social, de RH, por exemplo. Hoje eu estou como diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de RH aqui no Vale do Paraíba. E uma das coisas que a gente fala muito no dia a dia ali, né, de todo mundo conversando, reuniões, enfim, é o quanto a comunicação hoje é valorizada. Muitas vezes, o melhor técnico não é o cara que vai ser promovido, ou a mulher que vai ser promovida. Por quê? Porque ele não consegue comunicar com precisão o que ele faz. Olha que interessante, né? Por quê? Porque hoje o conhecimento, e isso é muito profundo, eu vi um dia desses em um lugar que eu fui, o conhecimento ele tá tão profundo, que ele tá ali igual um pires. De tão profundo que ele tá. De tão raso que ele é. Porque as pessoas têm muita informação, mas pouca profundidade, né? Pouco conhecimento. Sabe pouco de tudo. Exato. Ou nada sabe de isso tudo, aqui, né? Ou nada de tudo. Tipo isso. Isso é muito né? triste, né? É horrível. Você vê pessoas não valorizando mais cursos superiores, não valorizando livros, não valorizando a profundidade mesmo das coisas, né? Dos estudos. Lê ali só a manchete ali. E tem uma opinião formada sobre tudo, Isso, né? Pior. Uma opinião formada sobre tudo. Como assim? De onde você tirou essa opinião? Né? Quer discutir, assim, mas não... Isso é incrível, porque... pensando assim numa coisa de comunicação, qualquer notícia que alguém me fala, você viu o que aconteceu? Onde você viu isso? Recebi no WhatsApp. É fake. E como é que foi? Né? Se veio do WhatsApp, já... Instagram, Facebook, né? Você já não tem mais a mesma credibilidade. Não, a pessoa não clica, mesmo quando você vai num portal aí de notícias, né? A pessoa lê ali a chamada, mas não clica para ler a matéria. Mas isso é preguiça, né, Tati? Entendeu? E aí a matéria vai para um outro caminho ali, porque, lógico, né, o jornalista pega ali, faz a chamada para chamar, exatamente para chamar a sua atenção. Né, mas o que ele desenrola ali na notícia, a pessoa nem clica, já acha que é aquilo, porque já tem, já forma a sua opinião e já discute, né? É complicado, tá tudo né? muito raso, né? Assim, eu lembro quando eu fiz a faculdade de História, eu tive uma honra muito grande, assim, de ter professores que foram da Academia Brasileira de Letras. E tive professores, assim, que eram história pura, né? A minha orientadora de monografia foi a Anita Leocádia Prestes, filha do Carlos Prestes com a Olga Benaro, né? Uau. Então, eu ficava tocando, ela assim, que é isso, garota? Não, eu tô tocando história, professora, eu tô tocando história. E ela ria, né? E uma coisa que ela já se preocupava, nossa, tem alguns bons anos, era a qualidade do português, né? O quanto ele tá se perdendo, né? E tá se perdendo. Você vê, né? Você tá falando de matéria de jornal... Cara,
as matérias de jornal hoje, é uma péssima qualidade, né? Sim. Eu estudava português em jornal, né? Hoje não dá mais. Não dá. Né? Você tem erro de português. Ser jornalista não São significa erros nada, grosseiros. assim, né? A pessoa fala, e a gente vê, né? Não, eu faço revisão porque eu tenho faculdade de jornalismo, mas depende do quanto você realmente se envolveu ou é bom aluno. Acho que isso em qualquer faculdade, mas é que antes, assim, para você ser jornalista ou ser um bom... Você era um pressuposto. Você já falava, não, então a pessoa sabe muito de português, né? Tipo, eu vou acreditar porque... E não é mais verdade. Não, assim, né? Quanto se questiona hoje, inclusive, a profissão de jornalista, né? Sim. Qualquer um hoje pode. Na verdade, hoje ser qualquer um pode jornalista. qualquer coisa, né? Exatamente. A gente estava falando, hoje qualquer curso de 6 meses que você faz, você é psicanalista, você é... Advogado, É qualquer você coisa, você, jornalista, enfim, você... Gente, o chat GPT, né? Não Tá é? trazendo faculdades inteiras E ali. como é né? que você saiu, Fabi, da história para a comunicação? Como é que foi essa Nossa, sua história? É uma história, né? Dá um assim, livro? Dá Dá um livro, uns né? Bons livros, Ó. assim, te falo, alguns romances. Ah. Na verdade, eu comecei na história por paixão. O meu grande desejo era ser professora, né? Então, eu entrei na faculdade para ser professora universitária. E aí, na faculdade, eu fiz faculdade pública. Na faculdade, eu descobri que para ser professora universitária, do que eu queria, eu tinha que ser milionária. E eu não era milionária. Então, eu precisei trabalhar, né? E comecei a estagiar, fiz estágio, enfim. E ao longo do processo, eu comecei a enveredar no caminho de vendas. Então, eu fiz a minha carreira no mundo corporativo em vendas. Eu fui regional de vendas da TAM, linhas aéreas, hoje Latam, né? Então, fiz minha carreira lá. Trabalhei na FedEx, fui executiva FedEx. Cheguei a trabalhar com marcas famosas como Ferrero Rocher, Red Bull. E o que foi mais impactante na minha vida, assim, né? Eu tinha uma sogra, que na verdade era madrasta do meu ex-marido, nossa, confuso, mas enfim, que ela era jornalista. E ela sempre falou assim, nossa, você fala tão bem, você escreve tão bem. Eu sempre tive uma redação muito boa, porque eu lia muito na faculdade, né? Então tinha muito repertório. E ela, cara, você tem que fazer jornalismo, você tem que ser jornalista, enfim. E aí ela tinha uma empresa de assessoria de imprensa, ela pagou uma pós-graduação em comunicação empresarial, eu fiz e consegui uma bolsa gratuita numa faculdade de jornalismo. Então minha vida começou a enveredar ali. Só que eu já tinha alguns anos de carreira no comercial, já ganhava dinheiro e não dava para ser estagiária em jornalismo. Não tinha como. E aí eu fui deixando de lado, enfim, ok, concluí o que eu tinha para concluir de acadêmico, mas não segui na carreira jornalística. Só que foi muito interessante, quando eu saí da faculdade, quando eu saí da FedEx, que era uma posição de alta executiva, então tratava com diretores, vice-presidentes de multinacionais, e eu fui para essa empresa que trabalhava com Red Bull e Ferrero Rocher, eu fui trabalhar numa distribuidora de bebidas e alimentos. E eu não sei se vocês conhecem bem como funciona, eles atendem desde boteco até grandes redes como Açaí, Spani, enfim. E eu não sabia nada, não sabia nem como um produto ia parar na prateleira de um supermercado. Fui trabalhar onde? No ponto de dose, no boteco. E o dono vinha de chinelo, bermuda e falava assim, e aí, qual vai ser? No Rio de Janeiro, pingando de suor, dentro da comunidade. Nossa. E eu, como? De escarpão, meia calça. Isso pra mim foi um choque absurdo na comunicação. E foi aí que eu entendi o impacto que tem a comunicação na nossa vida. Porque eu tive que adaptar todo aquele meu discurso bem elaborado, pomposo, rebuscado, para algo muito mais coloquial. Gente, eu tive um problema tão grande, eu não conseguia falar com a minha equipe. A minha equipe não me entendia, porque meu português era muito rebuscado. Nossa, entendi. A exigência que eu tinha no mundo corporativo era tão absurda, de títulos, diplomas, línguas. E quando eu fui para um outro mundo da distribuição, outra realidade. E ali eu percebi que ou eu me adaptava, ou eu estava fora. E nessa época eu estava separada do meu primeiro marido, e tinha uma filha de 3 anos de idade, ou seja, eu precisava trabalhar. Eu não tinha como dizer assim, não, tô fora. Não tinha. Então não tinha opção.
Eu tive que adaptar. E foi aí que eu entendi o quanto a comunicação ela pode te impulsionar ou te destruir, né? E eu comecei a estruturar ali um projeto de treinamentos na área de comunicação para vendas dentro dessa empresa. Eu não implementei esse projeto, mas eu era a trainer da empresa. Então, todos os treinamentos de novos vendedores, pessoas novas que entravam, eu que fazia. Então, eu fiquei assim, quase 10 anos fazendo isso, treinando pessoas através da comunicação. E quando eu vim para São José, foi na pandemia, como todo mundo mudou a vida, não sei o que, São José meio que te sacode assim, vem empreender, né? O Vale do Paraíba. Eu falei, ai, cara, deixa eu levar isso pro mundo, né? Deixa eu levar essa voz, deixa eu mostrar como mudou a minha vida e como pode mudar a vida das pessoas também, né? Você vê muita gente boa patinando porque não consegue colocar pra fora, né? Sim. Não consegue falar direito, né? Foi o que a gente tava falando antes, né? A pessoa fala e não diz nada, né? Fala 1 quilo, eu não entendo 1 grama, né? E qual é o objetivo dessa fala? Por que você tá ali? Por que você tá me trazendo isso, né? Então, falta isso nas pessoas. A gente meio que se perdeu por essa quantidade absurda de informações, né? Tem um norte-americano, eu acho. Eu não sei, que é o... Ai, meu pai, esqueci o nome dele, mas tem uma frase dele que é bem famosa, eu vou lembrar o nome dele, que ele diz que a riqueza de informação gera pobreza de atenção. Herbert Simon, o nome dele. E o Herbert Simon, ele fala isso. Hoje a gente vive numa sociedade tão rica de informação que a nossa atenção tá pobre. Porque eu pego o celular, tem 15 mil mensagens de lugares diferentes e de pessoas diferentes. Sim. Como é que eu foco, né? Hoje o meu principal ativo não é o meu produto. O meu principal ativo é o meu tempo e a minha principal conquista é a sua atenção. Né? É conseguir parar aqui, ter 2 pessoas me ouvindo, me dando atenção e vice-versa, né? Isso é o que vai mover o mundo, né? Exatamente, porque o que você vê muito, que a gente já falou, é isso, né? As pessoas no restaurante, uma mesa de 3, 4, 5, 10 pessoas, cada uma com seu celular, ninguém tá conversando com a outra, né? À noite, antes de dormir, ao invés de você pegar um livro, ler alguma coisa, não, você vai ver gatinhos no Instagram, TikTok, enfim, né? Então eu acho que é importante, porque eu acho que toda a base disso é muito a leitura, né? É muito conhecimento, assim, aonde você vai ter esse repertório, aonde você vai ter esse aprendizado, né? A leitura é um acesso. Total. Né? E acessível. Acessível, né? Isso que eu ia falar, acessível. né? Eu fiz a minha tese, as minhas teses todas, todas as monografias que eu já entreguei, foi na biblioteca, gente. Ai, que delícia. Cheirando aquele papel, né? Quando eu fiz história, a minha tese de monografia era toda videofilmada, tinha um nome, eu esqueci o nome técnico que dá, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, eu ia em cada microfilme. Em cada microfilme, pegando a página dos jornais de 1905, que eu falei da revolta da vacina. Então, assim, gente, isso é vida, isso é história, né? Isso cara, é o que você constrói ali, é o teu repertório enquanto pessoa, né? E hoje tá pobre, né? Empobreceu muito, né? Você não vê mais o jovem tendo o desejo de ler, né? Isso é muito triste, né? Eu acho que tem muito também o que a gente pode fazer é oferecer, né? Ter disponível ali para os meus filhos. Uma coisa que eu nunca falei não para eles é livro. Minha filha também. Mãe, tá passeando no shopping, quer uma blusinha? Não, mas quer um livro? Vamos lá, escolhe o livro, né? E ser exemplo também, né? Total. E ser exemplo. Total. Se as crianças de hoje veem... momento né? Ela acorda e vai buscar, e vai procurar, enfim. E me fala um livro que mudou sua vida, assim. Nossa, Que difícil isso, ou alguns, gente. Não sei, os seus... Nossa, eu tenho muitos. É difícil mesmo. Mas um especial, assim, tem um livro muito especial que eu li, acho que eu li esse livro umas 4 vezes. A Viagem de Théo, o Romance das Religiões. Eu reli ele recentemente. Gente, eu tenho eu ele.
amo esse livro. É muito legal. A primeira vez mesmo. que eu li na faculdade de História, eu ganhei de presente. E eu tava... Ele viaja, né? O menino que viaja com a avó, com a não é? tia. Com a tia. Isso. E ele tá doente, né? E aquilo foi muito, muito interessante, esse livro pra mim, porque eu gosto de ler sobre religiões, sobre culturas, né? E ele me abriu, assim, a cabeça dele. Não é nem tão profundo, né? Mas ele me abriu a cabeça porque ele era um romance, né? E ele é gigante, É enorme, né? é um livrão assim, 1000 né? e poucas páginas, sei lá. É. E eu adorei esse livro e li, reli muitas vezes. Tem alguns livros técnicos, assim, que eu gosto muito da leitura, né? O TED, por exemplo, é um livro que eu mega também. recomendo, assim. Ele é sensacional, um livro técnico para quem quer trabalhar oratória, comunicação estratégica. Eu gosto bastante desse livro. E assim, um livro que tá sempre na minha cabeceira, gente, assim, ele não sai de lá, é a Bíblia. Por incrível que pareça, assim, eu vira e mexe, eu olho, deixa eu abrir aqui, leio 2, 3 páginas ali, é algo que refresca a minha memória, sei lá, é como, sabe quando você vai numa loja de perfume, cheira um monte de perfume e depois cheira o café? A Bíblia pra mim é o café. Sabe? Olha, que analogia boa. É o café. Eu cheiro ali. Tá bom, agora vamos lá, continua. Vamos lá. É interessante. É o melhor livro de contação de história, né? Gente, É o que foi Jesus Cristo como storytelling, né? É um case, sabe tudo, né? Tudo. Independente de religião, né? Não é sobre isso, né? Mas é a cultura ali, sim, né? Sim. É muito impresso, é muito estratégico esse livro, na minha opinião, né? E tem outros, né? Arte da Guerra, aí você vai, Pequeno Príncipe, tem alguns que são bem interessantes e que fazem parte da minha história, do meu repertório. Você sabe que a gente conhece muito da pessoa observando o que ela lê, né? Sim, fato. Eu sou bem eclética. Eu gosto de romance. Eu adoro, eu sou daquelas que vou na casa dos outros e vou olhar a prateleira de livros. Ai, gente, assim, eu tenho uma estante. Não é mais eclética eu tenho do que eu. Ela lê coisas que eu não tenho muita Mas eu adoro saber o que os outros estão lendo, sabe? De dar aquela, olha, ela tá lendo isso, tá lendo aquilo. Eu já legal, tive né? ataque de várias coisas, assim, né? Teve uma época que eu só lia isso, só lia aquilo, só aquela autora. Eu tive vários livros da Nora Roberts, por exemplo. Tinha vários na prateleira. Depois, não quero mais. Vou ler esse outro. Aí comecei a ler do Caçador de Pipas, esqueci o nome dele. Sei, do Rassuan. Isso. Né? Aí fui mudando. Então, eu sou meio assim. Mas eu sempre tenho a Bíblia como referência, o meu café, né? E tem alguns livros que eu vou de novo. Deixa eu ler de novo. Porque você sempre tem uma perspectiva diferente, né? Sim, não. Cada vez que você lê você é uma pessoa diferente. Sim. Então a leitura é sempre diferente. Agora, né? livro que eu sempre deixo como dica para mulheres, assim, nas minhas mentorias, inclusive, é o Faça Acontecer. Olha, não conheço. Não conhece? Não. Ele Legal, da procurar. Sandenberg. E ela foi alta executiva do Facebook e do Google. É muito interessante, porque ela fala sobre a mulher nesse lugar de empoderamento machista, né? Então, puxa a sua cadeira, senta à mesa, você como mulher, né? Tem a voz. E ela foi de uma época em que não era tão falado, né? Ela foi meio que precursora. Ela tem um instituto de apoio a mulheres hoje. É bem legal o livro. E ela traz a história dela, assim. É bem bacana, bem bacana. Que máximo. Faça Acontecer. Faça Acontecer. Bom Fica a dica. Bom, temos sempre muita coisa para falar. Sempre, né? Ainda mais, pois é. Ainda mais com Fala Comigo, Gente. Falo com você quando você quiser, minha amiga. Como é que a pessoa entra em contato? Pode entrar através do site, que é o www.institutofalacomigo.com.br. Tem um instituto antes. Tem as minhas redes sociais, aí é no meu nome mesmo, que é fabivieira.falacomigo no Instagram. E no LinkedIn, que é onde é a minha força total, que é o Fabi Vieira, já me acha lá. Eu tô trabalhando todos os dias no LinkedIn, eu digo que é a minha principal plataforma de trabalho. Nossa, eu preciso aprender. Trabalho muito LinkedIn, muito. Né? Muito bom. Ficou aí várias dicas, né? Demos várias dicas de livros, de posicionamento, de comunicação. Fabi, muito obrigada. Gratidão. Segue a Fabi.
Deixa o seu comentário, a sua pergunta aqui nos comentários, em algum lugar do YouTube, né? E muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente.